Presidente do Internacional viaja e vai tentar negociar com ele. Vamos falar sobre Bernabei e a possibilidade dele deixar o Internacional. Tem gigante sul-americano atrás do jogador. Duas saídas praticamente confirmadas para a próxima temporada. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito bom dia a todos, estou de volta aqui no canal para a gente falar das questões do Internacional, que está nesse processo aí de reconstrução. Já na quinta-feira, ainda nenhuma novidade confirmada, mas o Inter, através do presidente Alessandro Barcelos, tem se movimentado para pelo menos tentar acertar algumas questões antes de amanhã, a sexta-feira, onde ele volta a Porto Alegre e vai conceder a sua entrevista coletiva no estádio Beira-Rio. Mas, afinal, onde está o presidente do Inter neste momento? E a resposta é no Rio de Janeiro. A principal missão do presidente é participar do Conselho Técnico da CBF, que acontece nesta quinta-feira na sede da entidade no Rio de Janeiro, onde praticamente todos os dirigentes aí de clubes do Brasil estarão, à exceção aí do Flamengo, que está no Catar, enfim, por conta da disputa do Mundial, do Intercontinental, talvez outro dirigente também não esteja, mas praticamente todos estarão lá no Rio de Janeiro e o presidente do Inter não é diferente. Afinal, qualquer outro que podia estar lá representando o Inter não está mais no departamento de futebol, então o presidente teve que viajar também para o Congresso Técnico da CBF. E quem mora no Rio de Janeiro, pessoal, isso mesmo, Abel Braga, que depois de salvar o Inter do rebaixamento, voltou para o Rio de Janeiro, onde está neste momento, e a conversa do presidente com o Abel, ela vai acontecer. É claro que a missão principal do presidente, como eu disse, é o Congresso Técnico da CBF. Mas o presidente quer alinhar os últimos detalhes, apresentar a Abel Braga o seu projeto para o Internacional nesta temporada. Afinal, trouxe ontem aqui para vocês que o Abel não ficou muito feliz com a demissão do Mazzocco e a saída do D'Alessandro, e que ele só voltaria a trabalhar no Inter na próxima temporada como dirigente, caso pessoas de confiança dele fossem contratadas. Então, Abel, ele quer entender melhor qual a decisão, qual o projeto do presidente Alessandro Barcelos. Então, essa conversa no Rio de Janeiro, ela vai ser fundamental para que amanhã, já na sexta-feira, o presidente tenha uma resposta se o Abel é ou não é dirigente do Inter para a próxima temporada, e isso vai mudar bastante o planejamento caso o Abel não esteja entre os novos dirigentes do Internacional. Lembrando que o Congresso Técnico da CBF deve confirmar aí as mudanças do futebol brasileiro para a próxima temporada, principalmente o impedimento semiautomático, que vai passar a valer aí a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos essa é a expectativa. Vamos lá, pessoal, agora falar sobre negociações, porque o Internacional, além de contratar jogadores, talvez a prioridade seja limpar o seu elenco, fazer uma reestruturação. E a saída de alguns jogadores, ela é especulada. Nas últimas horas, a informação que vem da imprensa argentina é que o River Plate teria perguntado informações sobre o lateral esquerdo Bernabei, que tem contrato longo com o Internacional, fez uma péssima temporada, principalmente a partir da metade do ano, a partir daquela história da Amarok, tudo acabou não funcionando para o Bernabei a partir daquele ponto. E se acredita muito aquela história também, a derrocada do Inter na temporada, além de outras questões que também, obviamente, influenciaram mais. O Inter, pessoal, aceitaria ouvir uma proposta do River Plate, mas é claro, teria que ser uma proposta que praticamente empate aquilo que o Inter pagou no jogador no início dessa temporada. O Inter fez um investimento aí de quase 4 milhões de euros para ter o Bernabei,
junto ao Celtic da Escócia. Então, para liberar o jogador, o Inter vai querer algo muito próximo a esse valor investido no início da temporada. Não sei se o River Plate vai ter essa capacidade financeira de fazer esse tipo de investimento. Acredito que até sim, mas vamos ver aí os próximos passos, se evolui esse interesse para uma proposta ou se o River Plate apenas está sondando o mercado. Lembrando que o River, além de ter um interesse no Bernabéu, tem interesse também no Borré, atacante do Inter, que esse sim, o Inter talvez não faça grande esforço para manter. É possível, inclusive, que o Inter libere de graça o Borré, mediante ao pagamento aí dos salários do jogador na casa dos 2 milhões de reais aproximadamente. Então, o Inter tá louco para se livrar desse problema chamado Rafael Borré. E aqui, pessoal, o problema não é fora de campo, não é que o Borré incomoda no vestiário, não é que ele é um cara que não tá nem aí. Não, a questão é puramente técnica, puramente tática. O Borré é um cara que não encaixou no time do Internacional. Para muitos, inclusive, ele não é um centroavante de ofício que pintaram no Internacional, então isso tem atrapalhado também o seu rendimento. Então, não fará um grande esforço a direção do Inter para liberar o Rafael Borré. Quem sabe um bem bolado, aí, um pacote mandado ao River Plate com Bernabéu e Borré, paga ali um valor de 4, 5 milhões de euros, leva os dois e ainda manda um jogador para o Internacional. A direção do Inter adoraria esse tipo de negócio. Bernabéu, que inclusive pediu desculpas à repórter Nani Quemelo, da Rádio Inferno, do canal do Baldaço, mandou uma mensagem aí para Nani pedindo desculpas, ainda um espanhol portuguesado, um pouco difícil de compreender em alguns momentos, mas o Bernabéu pelo menos pediu desculpas, repito, não apaga aquilo que ele fez de forma lamentável com a Nani no campo. Para quem não sabe, ele na comemoração da permanência do Inter na Série A tirou o fone dela quando estava ao vivo na rádio e gritou no ouvido dela, "Fala agora", como se ele tivesse feito um grande momento ali no Inter, ganhado uma Libertadores, ganhado um Brasileiro. Não, ele apenas ajudou a livrar o Inter do rebaixamento que ele ajudou a colocar, a situação do Internacional. Mas pelo menos pediu desculpas aí o Bernabéu com um pouco de atraso. Sobre mais saídas, pessoal, além desses jogadores medalhões, digamos assim, que deram errado na temporada e que o Inter aceitaria liberar, que é o caso, por exemplo, como eu disse, do Bernabéu, mediante uma proposta boa, o caso do Borré, também mediante algumas questões. O Inter também, claro que limpa o seu elenco com jogadores que não precisariam de pagamento, não precisariam de outro clube vindo aqui botar o investimento. É o caso do Oscar Romero e do Bruno Henrique, dois jogadores que terminam o contrato agora no final da temporada, no final do ano, e o Inter não vai renová-los. Então, Bruno Henrique e Oscar Romero estão de malas prontas para deixarem aí o Internacional. Os jogadores já estão sendo comunicados desta decisão e já procuram novos clubes para a próxima temporada. Não está descartada também a saída de outros jogadores. O Richard, por exemplo, apesar de ter contrato para a próxima temporada, não está descartada uma saída. Mesma coisa o Juninho, que eu falei ontem no vídeo aqui, recebeu uma sondagem do Coritiba, pode também deixar o Internacional, mesmo tendo contrato para a próxima temporada. Enfim, o novo departamento de futebol vai ter muito trabalho, não só pensando nas contratações, mas primeiramente nas saídas. Isso é muito preocupante, tá, pessoal? Porque eu vejo já muitos clubes se movimentando no mercado, sondando jogadores, contratando jogadores, e o Internacional ainda sequer tem um departamento de futebol e um treinador. Então isso pode acabar fazendo com que o Inter se atrase demais no mercado, algo que a gente já viu em outros momentos, que é pegar a sobra do mercado, e isso não é bom. Então o presidente tem que definir o seu executivo, pode ser aí o Júlio Rondinelli, ex-Juventude, pode ser o Fabinho Soldado do Corinthians que ontem venceu inclusive o Cruzeiro lá no Mineirão pela Copa do Brasil, jogo de ida. Então
vai com moral o Corinthians para o jogo da volta. Então o presidente precisa definir logo o seu departamento de futebol, o seu treinador e começar a contratar no mercado, liberar jogadores e fazer esse planejamento, porque o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro na próxima temporada. Tá certo, pessoal? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo a tua opinião, principalmente sobre a saída de Borré e de Bernabei, e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!